Olá a todos, sejam bem-vindos à Derivada de Contorra. Aqui quem fala é o professor Fábio e hoje estamos aqui para a nossa 15ª aula de um curso introdutório a métodos elementos finitos, o MEF. Na aula de hoje eu quero fazer um exemplo com vocês de barra com uma tração externa linear. Tá? Então aí é uma barra cuja tração externa ela solicita que nós fazemos a análise via princípio da mínima energia potencial, quer dizer, uma das técnicas pode ser o princípio da mínima energia potencial, e ela vai fundamentar ainda mais a ideia das aproximações da solução geral por meio dos métodos elementos finitos. Perfeito? Então, se gostar do vídeo, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Isso vai me ajudar muito a trazer mais conteúdos para a gente e continuar com o canal crescendo. Certo? Muito obrigado e eu agradeço a todos que já estão inscritos aqui e acompanhando comigo esse curso. Tranquilo? Então vamos lá. A gente viu na aula anterior que o princípio da mínima energia potencial é dado pela soma. Deixa eu só minimizar aqui isto. Então ele é dado pela soma da energia potencial interna com a energia potencial externa. Certo? A energia potencial interna é desenvolvida via trações internas que acontecem no elemento solicitado, enquanto que a energia externa ela é acometida por meio das forças externas que agem sobre a estrutura. Então a gente desenvolveu e nós vimos que a energia interna para uma barra com seção uniforme A e modo de elasticidade também constante era dado por esta expressão que aparece aqui na 3.7. Então era a área sobre 2 integral em todo o comprimento da barra da tensão σx vezes a deformação εx em relação ao comprimento x. Então essa daqui é a energia interna desenvolvida na barra, enquanto que a energia externa era dada por essa relação 3.8, onde nós tínhamos as forças de corpo, as forças que eram as trações externas e as forças nodais aplicadas no elemento. Tranquilo? Desenvolvendo toda a equação, como foi feito na aula anterior, nós chegamos na expressão 3.9, que é a expressão completa para a energia potencial do elemento barra. Perfeito? Então, esta expressão aqui inteira é energia potencial. Como na maioria das vezes a gente não considera as forças de corpo, essa parcela XB aqui ela pode ser omitida, sobrando somente a tração externa, se porventura for aplicada uma tração externa, e as forças nodais aplicadas no elemento. Tudo bem? Então, é essa equação que nós vamos utilizar na aula de hoje, só que de forma já aberta. Então, a gente também abriu ela aqui, ó, para esta forma. Então nós tínhamos aqui as forças de corpo, que igual eu falei, quase a gente desconsidera, e as forças de trações externas, que é dado pela matriz de funções de forma transposta vezes a tração externa, integrada ao longo de toda a superfície na qual nós temos a tração aplicada. No caso da barra, como ela é unidimensional, então a superfície se confunde com o eixo longitudinal. Então a superfície na qual é aplicada a tração externa é o próprio eixo longitudinal da barra. Perfeito? Então nós temos essa aplicação. Então nós tínhamos que a matriz de rigidez é dado por AE vezes a integral ao longo de todo o comprimento do elemento de 0 até L da matriz gradiente B transposta vezes a própria matriz gradiente B. Lembrando que a matriz gradiente aqui é a derivada das funções de forma do elemento. Tudo bem? Então nós chegamos nessa expressão. Então nós vamos unir a equação 3.21 com as equações 3.18 e aqui também essa equação aqui para as forças nodais, para a gente poder calcular qual vai ser então a resposta solicitante de um elemento em barra com uma tração externa. Então deixa eu ir aqui para o tópico. Então, o que a gente vai analisar na aula de hoje é essa estrutura aqui. Então, como exemplo, vamos considerar uma barra com seção constante L. Sobre essa barra vai atuar um carregamento horizontal. Esse carregamento está apresentado na figura, então ele é um carregamento que age na direção contrária do eixo longitudinal. Então observa que a direção do eixo X e a direção em que o carregamento está aplicado. Essa força é dada por um carregamento em que na coordenada x igual a 0, que é o extremo esquerdo da barra, ela vale C newtons, tá? Ou C quilonewtons, depende da unidade que nós estivermos aplicando para a constante C,
tá? E no nó onde nós temos x igual a L, que é o comprimento da barra, nós temos que a força vale zero. Então, nós temos essa força linear dado por esta expressão. Tranquilo? Então, vamos começar aplicando um único elemento com dois nós, como a figura a seguir. Então, se é um único elemento com dois nós, nós estamos tratando de uma aproximação via elementos finitos por elementos lineares, já que estamos considerando somente 2 graus de liberdade por elemento, certo? Então, como precisamos resolver o sistema Ku igual a F, tá? Para apenas um único elemento linear, não vai ser necessário a sobreposição das matrizes de rigidez e dos vetores de força. Logo, podemos calcular direto as forças equivalentes, vetor força consistente, utilizando a equação 3.18. Então, a equação 3.18, eu repito ela aqui. Então, a força devida à tração externa é dada pela integral ao longo da superfície, que nesse caso se confunde com o eixo longitudinal da barra, da matriz transposta das funções de forma vezes a tração. Então, carregando a tração, que é esta expressão apresentada na figura, perfeito? C sobre L, x menos L. E trazendo também as funções de forma do elemento linear de barra, nós temos que, calculando essa integral, as forças, então, solicitantes de tração externa vão ser dadas por menos CL sobre 3 menos CL sobre 6, tá? Aqui é fácil a gente verificar que, como se trata de um triângulo, tá? Retângulo aqui no nó onde a coordenada é x igual a 0, e essa medida aqui vale C, em que a tração total vai ser, então, a área do triângulo. Como a área do triângulo é base vezes altura sobre 2, nós temos que a base é L e a altura vai ser C. Perfeito? Então, a tração total aplicada sobre a barra é CL sobre 2. Se nós pegarmos essas duas trações que foram aplicadas aqui, tá? Que são as trações consistentes, devido ao elemento ser linear, e a estarmos considerando um campo de deslocamento linear para o elemento, e somarmos, nós vamos ver que isso daqui vai dar a tração total, menos CL sobre 2. Tranquilo? E assim tem que ser com todos os elementos, tá, que forem considerados sobre a estrutura. Perfeito? Temos que no nó 1 é desenvolvida uma força de reação R1x, devido ao deslocamento prescrito no nó 1. Então, como a barra ela está engastada aqui no nó 1, nós temos que externamente vai ocorrer a aparição, então, da força de reação devido ao deslocamento prescrito. Logo, essa força de reação é contabilizada como também uma força externa. Perfeito? Então, ó, a força de reação é contabilizada como uma força externa. Assim, pela equação esta aqui apresentada aqui, então nós temos que o vetor de forças nodais externa, P, é igual ao somatório de todas as contribuições das forças nodais aplicadas no elemento. Aqui só uma observação, a matriz de forma N, ela está aplicada sobre o nó I. Então, nós temos que levar para dentro da matriz N a coordenada referente ao nó I. Tá? Então, como estamos tratando de um elemento em barra em uma dimensão, nós levamos a coordenada x daquele elemento para dentro da função de forma. Então, como nós só temos uma única força nodal externa, que é a força de reação, nós vamos trazer essa força de reação. Como ela é aplicada no nó 1, que seria o nó cuja coordenada é 0, nós trazemos então a coordenada 0 para dentro das funções de forma. Perfeito? Então, lembrando das propriedades das funções de forma, a função de forma 1 no nó 1 vale 1 e a função de forma 2 no nó 1 vale 0. Perfeito? Então, 1, 0 será o nosso vetor de índices de ação externa, tá? Em que é aplicada a reação R1x. Então, esse vetor aqui, 3.27, tá? Essa equação 3.27, ela traz para a gente a contribuição da força nodal aplicada, enquanto essa aqui, 3.26, traz a contribuição da tração externa aplicada. Como o elemento é linear, sua matriz de rigidez é dada por 3.22. Só para lembrar, essa matriz aqui é a matriz 3.22. É a mesma matriz de rigidez que estamos tratando aí ao longo de todo o curso. Logo, o sistema a se resolver vai ser dado por esse sistema apresentado na 3.28. Então, a matriz de rigidez vezes o deslocamento U, tá? Ku,
é igual a F. Aqui a força total externa vai ser então a soma das duas contribuições, das forças nodais aplicadas e da tração externa aplicada, cujo resultado é esse vetor F que está do lado de cá. Perfeito? Vamos aplicar a condição de contorno, ou seja, o deslocamento prescrito conhecido, que é o deslocamento U1. O U1, a gente já sabe, ele vale 0, porque é o ponto onde está engastada a nossa estrutura. Então, aqui em 3.28, vamos eliminar a primeira linha e a primeira coluna do sistema. Vamos sobrar somente com esse sistema aqui, AEL U2 igual a menos CL sobre 6. E resolvendo para o 2, nós chegamos então que o deslocamento no nó 2, devido àquela tração externa na nossa barra, é menos CL ao quadrado sobre 6AE. Então, esse daqui é o deslocamento externo causado por essa tração no nó 2. Perfeito? A força de reação no nó 1 vai ser então calculada pela primeira equação de 3.28. Então aqui só uma observação, nós vamos pegar a primeira equação de 3.28, deixa eu tirar aqui. Então ela vai ser isso daqui, vezes esses dois termos, vezes esses deslocamentos, vezes igual a essa força que está aqui. Então, essa vai ser a primeira linha do nosso sistema, tá? Aqui faltou isso. Tá? Então, vai ser a primeira linha da matriz vezes o vetor deslocamento igual a essa força de reação aqui. Tá? Então, essa vai ser a linha ou a equação que vai nos dar a força de reação. Então, resolvendo para R1x, já que conhecemos o 1, que vale 0, que é o deslocamento prescrito, e o 2, que foi calculado, nós chegamos que a reação no nó 1 é CL sobre 2, positivo, e bate com a tração total externa, como eu havia comentado, que era menos CL sobre 2. Perfeito? A tensão vai ser desenvolvida no elemento, é dado pela equação 3.12, que eu repito aqui. Essa daqui é a equação 3.12. Então, a tensão desenvolvida no elemento é dado pelo mó de elasticidade vezes a deformação. E a deformação é dado pela matriz gradiente vezes o deslocamento, como a gente já viu em aulas passadas. Então, trazendo o que nós conhecemos aqui, o mó de elasticidade, a matriz gradiente por elemento linear de dois nós é menos 1 sobre L e 1 sobre L, e o vetor de deslocamentos encontrado é o 1 e o 2. Então, trazendo as informações para cá, que o 1 vale 0 e o 2 é menos CL ao quadrado sobre 6AE, nós chegamos que a tensão desenvolvida no elemento é menos CL sobre 6A. Aqui eu peço que vocês prestem atenção em um resultado extremamente importante. Nós temos que, supomos para o elemento com dois nós, que a deformação ela é constante ao longo do elemento, já que a deformação é a derivada primeira do campo de deslocamento. Como nós supomos que o campo de deslocamento é linear, a derivada primeira vai ser constante. Ou seja, então o campo de deslocamento é linear, enquanto que o campo de formação é constante. Por consequência, a tensão desenvolvida no elemento vai ser constante também. Tá? Então, nós vamos ver mais à frente que a tensão do elemento ela não é linear. A tensão exata não é linear. E nós encontramos então que para um elemento a tensão foi constante. Ou seja, nós já percebemos que para a tensão, essa aproximação ela não acontece de forma coerente, já que nós aproximamos o elemento somente com o elemento linear. Tá? Então, essa é a primeira consideração a ser feita. Vamos agora considerar a barra com dois elementos lineares, como apresentado na figura a seguir. Eu trago com dois elementos lineares para apresentar duas coisas para vocês. A primeira é a sobreposição das matrizes, que vai ser necessária por estarmos tratando de dois elementos, e também a subdivisão da tração externa, já que como nós temos dois elementos, a tração externa vai ser diferente nos dois elementos. Então, nesse caso, por a barra possuir dois elementos lineares, devemos fazer a sobreposição das matrizes de rigidez do elemento e do vetor de forças consistente. Vamos começar com o vetor de forças consistente. Para o primeiro elemento, temos que a equação que modela a tração externa vai ser dada na figura. Então, é essa tração apresentada aqui.
Tá? Então, a tração externa no elemento 1 é CL sobre X vezes X menos L. Então, vocês podem reparar que é a mesma tração comentada anteriormente. Então, para o elemento 1, que é os nós 1 e 2, nós temos que a tração é a mesma. Tá? Então, calculando então, para o vetor de forças consistente devido à tração 1, nós vamos ter a mesma expressão, tá, para o vetor de forças calculado pela energia da energia potencial total da barra. Tá? Ela vai ser integral de 0 até L sobre 2. Mas por que de 0 até L sobre 2? Porque agora é o comprimento do elemento 1. Então, o comprimento do elemento 1 é L sobre 2, já que o comprimento total da barra era L. Então, vai ser L de 0 até L sobre 2 da matriz de funções de forma vezes C sobre L, que multiplica X menos L. Resolvendo essa integração de 0 até L sobre 2, nós encontramos essas duas forças consistentes com o elemento. Menos 5CL sobre 24 e menos CL sobre 6. Aqui, volto a falar. A soma desses dois tem que dar a tração total aplicada externa. Como agora a tração é esse trapézio que está aqui, nós deveríamos fazer a área desse trapézio. Então, vocês podem fazer aí tranquilamente a área desse trapézio, lembrando que aqui a altura vale C e aqui vale C sobre 2, que é metade exata, tá? Da nossa estrutura. É só aplicar L sobre 2 aqui na nossa tração externa, perfeito? Vocês vão encontrar então qual que é o valor da tração aqui e passando a área do trapézio, vocês vão ver que vai dar essa mesma área que está aqui, perfeito? Para o segundo elemento, deveremos observar que a equação da tração externa muda. Por que ela vai mudar? Porque agora é esse triângulo que está aqui. Tá? E esse triângulo ele começa com aqui sendo C sobre 2 e não mais C igual foi anteriormente. Então a tração externa muda, então ela vale C sobre 2. Quando no elemento 2 vale 0, tá? E vale 0 quando o X vale L sobre 2. Então, novamente, a tração no elemento 2 vale C sobre 2 quando o X é L, que é o começo do elemento 2. Tá? E a tração externa vale 0 quando o X é L sobre 2, que é o fim do elemento 2. Perfeito? Então, nós temos essas duas características para a tração no elemento 2. Então, passando a integração, como a gente já viu, nós chegamos, então, em menos CL sobre 12 e menos CL sobre 24. Essa daqui é mais tranquilo de ver, então somando esses dois valores aqui fica mais fácil de ver, pois a soma desses dois valores aqui vai dar menos CL sobre 8, tá? Que é a área desse triângulo aqui, de altura C sobre 2 e comprimento da base igual a L sobre 2. Então, C sobre 2 vezes L sobre 2 dividido por 2 vai dar CL sobre 8, que é a área do triângulo, e é a mesma soma dessas duas forças consistentes aqui no vetor 2. Perfeito, encontramos as duas forças devido à tração. Então, encontramos as forças consistentes do nó 1, nó 2 e nó 3. Então, agora nós vamos fazer a sobreposição. Tá? Passando a sobreposição, eu devo lembrar que nós temos a força de reação no nó 1, então a força aplicada no nó 1, então a gente já fez ela aqui, basicamente é o vetor R1x sobre 0. Então, nós vamos fazer a sobreposição desse vetor com esses dois vetores. Então, levando em consideração os deslocamentos, o 1, o 2 e o 3, nós chegamos então que o vetor de forças externo é dado no nó 1, a força de reação menos 5CL sobre 24, que é essa força consistente aqui do nó 1. No nó 2, nós temos a contribuição do primeiro elemento e a contribuição do segundo elemento. Então, a contribuição do nó 2 do primeiro elemento é essa, e do nó 2 do segundo elemento é essa. E no nó 3, nós temos a contribuição do segundo elemento apenas, menos CL sobre 24, que é essa contribuição que está aqui. Perfeito? Então, essa daqui é o vetor de forças externas aplicada à estrutura por um todo, tá? Então, lembrando que aqui o menos 5CL sobre 24 vem do vetor de forças consistente do nó 1, do elemento 1, menos CL sobre 4 é a contribuição dos dois elementos ao nó 2, já que o nó 2 é comum aos dois elementos, e menos CL sobre 24 é a contribuição do elemento 2, tá, à estrutura,
devido ao deslocamento 3. Para a matriz de rigidez global, devemos calcular cada matriz de rigidez para os elementos e passar a sobreposição. As matrizes de rigidez para os elementos 1 e 2 vão ser dadas como a gente já viu, é AE sobre L. Só que o L aqui nesse caso é L sobre 2, então passando 2 para o numerador, nós temos 2A sobre L, que multiplica 1, menos 1 e 1. E a matriz de rigidez vai ser igual para os dois elementos, já que estamos considerando dois elementos lineares, tá? De mesmo comprimento. Tranquilo? Passando à sobreposição, nós vamos ter então que a sobreposição será feita. Aqui é o deslocamento o 1, o 2, aqui é devido ao deslocamento o 2, o 3, tá? Então, no elemento 1, nós temos o nó 1 e 2, no elemento 2, nós temos o nó 2 e 3. Então, passando à sobreposição, essa primeira parcela aqui, 1 menos 1, menos 1 e 1 é devido ao elemento 1, esse 1 que está de cá, esse menos 1 e 1 é devido ao elemento 2. Então, somando as duas matrizes, tá? Aqui a gente repara que o nó 1 não causa influência no nó 3 e o nó 3 não causa influência no nó 1. Por isso, 0 aqui. Perfeito? Então, nossa matriz de rigidez global da estrutura é 2AE sobre L, que multiplica 1 menos 1, 0, menos 1, 2, menos 1, 0, menos 1, 1. Portanto, o sistema KU igual a F para o nosso sistema será dado por essa relação 3.35 apresentada aqui. Tá? Aplicando a condição prescrita, que é o 1 ser igual a 0, vamos eliminar a primeira linha e a primeira coluna desse sistema. Então, aplicando a condição prescrita, temos que o sistema vai ser reduzido a esse daqui. Então, nesse sistema aqui, nós conhecemos tudo, temos a força externa aplicada, temos então a matriz de rigidez, passamos então a descoberta de quais são os dois deslocamentos da estrutura, o 2 e o 3. Então, resolvendo o sistema, encontramos que o nó central, que é o nó 2, comum aos dois elementos, é menos 7Cl² sobre 48AE. E no nó 3, nós temos que é o nó da ponta não engastado ou em balanço da nossa barra, nós temos então que o 3 é menos Cl² sobre 6AE. Primeira consideração a ser feita é observar que o deslocamento externo tem que ser igual para o elemento linear único, com um único elemento, e no caso para dois. E a gente pode ver que isso acontece. Para um único elemento, nós chegamos que no nó 2, que é o nó onde o x é igual a L, nós tínhamos que o deslocamento era menos Cl² sobre 6AE. E para dois elementos, aonde passou a ser o nó 3, menos Cl² sobre 6AE. Então, já fecha a teoria, tá? Então, os dois deslocamentos são iguais. A força de reação também vai ter que ser a mesma. Então, a força de reação é dada pela primeira equação de 3.35. Então, a gente volta aqui. Então, a primeira equação é esse elemento vezes essa primeira linha, vezes todo o vetor deslocamento igual a esse termo que está aqui. Lembrando, nós temos que levar em consideração, tá, a tração externa, então a ação que a tração externa causa naquele nó. Tá? Então, nós trazemos para a primeira linha a contribuição da tração externa naquele nó, que nesse caso é menos 5Cl sobre 24. Perfeito? Então, somando com a reação, resolvendo para a reação, nós chegamos que a reação não é tão difícil de se encontrar, é Cl sobre 2, batendo também justamente com o caso para o elemento linear, apenas um único elemento linear na estrutura. Como nós temos dois elementos agora, tá, pela figura, então eu devo calcular duas trações diferentes, duas tensões diferentes, desculpa. Então, a tensão no elemento 1 e a tensão no elemento 2. Como, novamente, nós supomos um campo de deslocamento linear, nós vamos ter duas trações constantes, tá? Só que elas vão ser diferentes, já que elas vão ocorrer em elementos diferentes. Tá? Então, nesse caso, a tensão no elemento 1 vai ser dada pela mesma relação comentada anteriormente, tá? E vai ser menos 7Cl sobre 48E. Então, ela não é equivalente à tensão calculada anteriormente, que era menos Cl sobre 6A, tá? Igual eu disse, já que nós subdividimos o elemento total, a barra total, em dois elementos lineares para o MEF, tá?
E no elemento 2, nós temos que a tensão no elemento 2, então, é dada pela mesma relação, só que agora para o elemento 2. Então, trazendo as coordenadas U2, os deslocamentos U2 e U3 para a equação, nós chegamos que a tensão no elemento 2 é menos CL sobre 48E. Aqui, desculpa, eu só esqueci de comentar. Então, no elemento 1, o elemento 1 ele é formado pelos graus de deslocabilidade U1 e o 2, tá? Porque a matriz de rigidez, a matriz gradiente, ela vai ser a mesma para os dois elementos, tá? Então, o que vai mudar aqui na equação são o campo de deslocamento daquele elemento. No caso do elemento 1, é dado pelos deslocamentos U1 e o 2. Já no elemento 2, é dado pelos nós o 2 e o 3. Perfeito? De novo aí mostrando que a tensão, ó, ela não precisa ser linear. Então aqui é menos 7CL sobre 48E, enquanto que aqui é menos CL sobre 48AE. Perfeito? Pois bem, então é essa forma como a gente deve aplicar o MEF, tá? Para a análise de uma barra, tá? Cuja solicitação é uma tração externa aplicada. Só que o que a gente vai fazer agora? Vamos comparar isso com a solução exata, tá? E a solução exata, ela se justifica nesse ponto do curso, porque eu vou utilizar a mesma informação, a mesma técnica para desenvolver as equações diferenciais que modelam outros tipos de elementos analisados pelo MEF. Então a gente vai fazer para o elemento em barra algo que vai se repetir ao longo do curso. Então, para podermos comparar as soluções obtidas via MEF, vamos desenvolver a equação diferencial que modela a barra sujeita a uma atração qualquer. Como a gente vai modelar via equação diferencial, então a solução que nós vamos obter é a solução exata, tá, do campo de deslocamento da nossa barra, devido àquela atração externa. Perfeito? E como vai ser o deslocamento exato, a gente vai achar a atração exata também. Para isso, vamos considerar um elemento diferencial da barra como apresentado a seguir. Então, aqui à esquerda eu tenho a barra sujeita a uma atração externa qualquer, tá? E à direita eu tenho um elemento diferencial da barra. Então, eu escolhi aqui, numa posição X da minha barra, um elemento de comprimento ΔX, tá? Suponha que esse ΔX não é grande, ele é pequeno já. Tudo bem? Então, nós temos que nesse comprimento ΔX aqui, tá? A nossa tração externa é essa força Px aqui, aplicada ao longo do elemento. E como nós subdividimos a seção em duas parcelas, vão se desenvolver na face da esquerda uma força normal N e na face da direita uma força N mais um diferencial da força N, ΔN. Perfeito? Esse ΔN aqui é para trazer a contribuição da variação da força normal que vai ocorrer nas duas seções. Por que ocorre uma variação da força normal? Já que nós temos uma tração externa aplicada. Se não tivéssemos nenhuma tração externa, a força normal seria a mesma. Tudo bem? Mas como há aqui uma tração externa solicitando a nossa estrutura, então tem que haver uma diferença entre a força normal da face esquerda e a força normal na face direita. Tudo bem? Então, observando a figura da direita anterior e pela condição de equilíbrio das forças horizontais, temos que menos N, que é essa força da esquerda, mais N mais ΔN, que é essa força da direita, mais Px ΔX tem que ser igual a zero. O que é a parcela Px ΔX? Essa parcela Px ΔX é a aproximação da tração linear. Se nós pegarmos elementos diferenciais cada vez menores, nós podemos perceber que a forma como a tração linear, a tração externa é aplicada é de forma quase que constante. Tá? Então, bem parecido ou bem aproximado com a constante. Então, se nós pegássemos aqui uma tração constante, então ela seria um retângulo. E a área de um retângulo é a altura dessa constante vezes o ΔX. Então, a força solicitante externa seria aproximada por P de x vezes ΔX. Tudo bem? Então, essa parcelinha que aparece aqui em branco, fora esse triângulozinho aqui, seria o erro cometido nessa aproximação. Mas como nós vamos pegar cada vez elementos menores, esse erro diminui. Tudo bem?
Então, dividindo a equação 3.39, que é essa daqui, por ΔX e rearrumando a equação, nós temos o seguinte. Então, a primeira coisa, essas duas forças normais se cancelam, então vai sobrar ΔN mais P de x ΔX igual a zero. Eu vou dividir tudo por ΔX, então vai sobrar ΔN sobre ΔX igual a P mais P de x igual a zero. Passando o P de x para a direita, vem menos P de x. Certo? E agora, fazendo ΔX para zero, que é tomar cada vez mais elementos menores, tá? Ou pegar o mesmo elemento e fazer o seu comprimento ir para zero, nós observamos que ΔN sobre ΔX nada mais vai ser do que a definição da derivada da força normal em relação a x num ponto x aplicado à estrutura. Então, ΔN sobre ΔX passa a ser dN sobre dx, a derivada da força normal em relação ao deslocamento x, igual a menos P de x. Perfeito? Então, essa relação 3.41 é a relação entre a força normal e a força e a tração externa aplicada no elemento em barra. Agora, utilizando que a tensão externa é dado por E, que multiplica a deformação, e a deformação nada mais é do que a derivada do campo deslocamento, e ainda mais que a tensão externa é igual à força normal dividido pela área, temos que a relação 3.41 vai ser reescrita utilizando que o N é dado em relação ao deslocamento 1. Como? Então, N sobre A é igual a E du dx. Então, isolando o N, nós temos que N é AE du dx. Então, trazendo a relação 3.42 para 3.41, nós obtemos que a derivada em relação a x de AE du dx é igual a menos P de x. Essa equação 43 é a equação diferencial para o elemento em barra sujeito a uma tração externa P de x. Tá? Seja qualquer que é a área da seção, seja qualquer que é o modo de elasticidade. E aqui lembrando que tanto a área da seção quanto o modo de elasticidade podem variar ao longo do eixo x também. Tá? Essa equação aqui, ela também é chamada de forma forte da equação que modela o problema, tá? Porque é a própria equação diferencial. Então, essa daqui seria a forma forte, tá? Que modela a relação que nós temos no problema. Vamos fazer algumas simplificações. Como a nossa barra considerada no problema, aqui, tá? Ela tinha área da seção constante e modo de elasticidade também constante, então para todo valor de x ela era a mesma. Então, considerando que a área da seção A e o modo de elasticidade são constantes, na derivada de uma constante a gente tem que a constante sai da derivada. Então, esse AE aqui ele pode sair aqui da equação 3.43 à esquerda, e a equação 3.43 vai ser simplificada para AE, derivada segunda do campo deslocamento, tá? Em relação a x igual a menos P de x. Então, essa é a relação que modela, tá? Uma barra com área da seção e modo de elasticidade constantes. Perfeito? Agora, vamos então ao problema proposto na figura 12, que é esse problema que está aqui. Então, eu conheço a tração externa, tá? Que é C sobre L igual a x menos L. Então, isso aqui é o nosso P de x, tá? Que eu vou carregar para lá. Tá? O comprimento da barra é L. Tá? Isso aqui vai ser extremamente importante para as condições de contorno. E o que nós temos? Aqui na componente x igual a zero, nós temos um engaste, então não há deslocamento na componente x igual a L. Então, isso vai ser uma condição para a nossa equação diferencial. E aqui, quando o x é igual a L, observa que o deslocamento é possível, porém não há nenhuma tensão externa aplicada. Tá? Então, não ocorre aqui nenhuma força externa aplicada quando o x é igual a L. Então, essas vão ser as duas condições de contorno para o nosso problema. Tá? Então, vamos lá. Seja então o problema proposto na figura 2, em que a tração externa é P de x igual... Deixa eu pegar aqui. P de x é igual a tração externa, que é C sobre L, que multiplica x menos L. Então, isso daqui a gente vai carregar para a equação 3.44. E que as condições de contorno para a barra vão ser o deslocamento do nó zero vale zero e a força normal, que é AE du dx, como a gente fez aqui, a força normal AE du dx, no nó x igual a L
também vale zero. Tá? Então, essas aqui são as duas condições de contorno para nosso elemento em barra. Então, vamos carregar C sobre L, x menos L para a equação e vamos passar a integração uma vez. Então, substituindo P de x na equação 3.44 e integrando uma vez, nós chegamos nessa relação que se apresenta aqui, tá? Em que C1 é uma constante de integração. Vamos aplicar a primeira condição de contorno, que é a condição para a força normal. Observa que aqui do lado esquerdo, ó, é a força normal, certo? Então, vamos aplicar na força normal quando o campo passa a x igual a L, tá? Que a força normal, quando x é igual a L, vale zero. Então, substituindo o x por L e igualando o lado esquerdo aqui a zero, nós vamos chegar que C1 vale menos CL sobre 2. Tranquilo? Então, essa é a primeira constante de integração que nós temos para a solução da nossa equação diferencial. Substituindo, então, essa 3.46 que nós obtemos em 3.45 e integrando mais uma vez, nós vamos chegar nessa relação aqui, que já é a relação final para o campo de deslocamento. Substituindo a nossa segunda equação, a nossa segunda condição de contorno, que é o campo de deslocamento, tá? Quando o x é zero, no primeiro nó, no nó engastado, vale zero. Então, essa é a nossa condição de contorno. Então, aplicando essa condição de contorno, nós vamos ter que essa constante segunda de integração aqui, C2, ela vale zero. Então, carregando C2 aqui para a equação 3.47, passando o AE dividindo e simplificando ao máximo possível, nós chegamos então que para o campo de deslocamento, o campo de deslocamento é dado por menos C sobre 6AEL, que multiplica x ao quadrado menos 3LX mais 3L ao quadrado. Então, essa equação 3.49 é a equação que modela o campo de deslocamento para o nosso elemento, para a nossa barra, tá? Considerada na figura 12 com uma tração externa. Tá? Mudou a tração, muda completamente a equação diferencial, mas eu acho que não é tão difícil para vocês. Caso a depender de trações externas diferentes que vocês tenham aí que resolver, tá? Só substituir a tração e passar a integração da equação diferencial. Perfeito? A tensão na barra vai ser calculada como sendo o modo de elasticidade vezes a deformação, e a deformação é dado pela derivada primeira do campo de deslocamento. Então, passando a derivada primeira nisso daqui, na equação 3.49, e multiplicando pelo módulo de elasticidade, nós chegamos que a tensão é menos C sobre 2AL, que multiplica x ao quadrado menos 2LX mais L ao quadrado. Tá? Pause o vídeo, observe atentamente como que foi obtida essas equações, as derivadas, volte o vídeo, veja várias vezes, tá? Porque é extremamente importante essas equações aqui para comparação da nossa solução via MEF. Então, para podermos verificar como ocorre a convergência do MEF para a solução exata, vamos considerar a barra com 2 metros de comprimento, uma área da seção de 0,04 metros ao quadrado e um módulo de elasticidade de 210 megapascal. Opa, aqui desculpa, é um erro no texto, é 210 gigapascal, tá? Gigapascal, então 210 vezes 10 a nona pascal. Para a tração externa, consideremos que C é 100 kN, então a força máxima aplicada no nó zero, ela é 100 kN, tá? Então vamos utilizar 1, 2, 4, 8 e 16 elementos para podermos gerar a seguinte figura. Então nós geramos essa figura aqui. Essa figura aqui, o que ela apresenta? A solução exata, que está em roxa, tá? Aqui quase não se dá para ver, mas ela seria essa curva aqui, tá? Essa curva externa aplicada. Se eu der um zoom aqui, vocês vão ver que vai aparecer um roxo aqui em cima. Tá vendo? Então tem sim uma parcela roxa aqui. Ela seria a exata, perfeito? Então, ela é exata, deixa eu só isto, tá? Então, nós temos as aproximações. Com um elemento em vermelho, então observa que é apenas um único elemento, então ele liga os nós que tem a coordenada 0 e 2, tá? Já consideramos a barra só com 2 metros, tá? Então, nós temos esse campo de deslocamento linear.
Para 2 elementos, nós temos aqui em azul, então observa, vai de 0 até 1 e de 1 até 2. Então, observa novamente 2 campos lineares. Tá? Para 4 elementos, nós temos então aqui em rosa, então ele vai de 0 até 0,5, de 0,5 até 1, de 1 até 1,5 e de 1,5 até 2. Perfeito? Em verde, aqui aparece o verde bem próximo do laranja. Nós temos 8 elementos e em laranja, que é o triângulozinho aqui, nós temos a aproximação para 16 elementos. Tá? Então, nós pegamos aqui o comprimento 2, tá? E dividimos em 16 elementos de igual comprimento. Então, o que a gente pode extrair dessa figura? Primeira coisa, que a solução em elemento finito nos nós correspondem à solução exata, tá? Da nossa barra. Então, nos nós, tanto elemento finito quanto a solução exata são idênticos. Por que isso acontece? Isso acontece porque os valores nodais eles vão ser corretos, tá? Já que as forças nodais foram calculadas com base na energia equivalente à carga distribuída e como supomos, tá, o campo de deslocamento linear. Então, nós conseguimos extrair pela suposição de que o campo nodal era linear do elemento, tá? E por meio dessa aproximação linear, nós calculamos qual era as forças nodais do elemento. Então, nós utilizamos que a energia externa era calculada por meio dessas forças equivalentes. Por isso, tá, que nos nós ela é igual, já que a força nodal consistente ela é idêntica. Agora, dentro do elemento, não precisa. Perfeito? Para barras e vigas, como a gente vai ver no futuro, vigas com seção transversal uniforme, tá? Vão ser, em geral, exatos. Tá? Então, para barras e vigas com área da seção transversal uniforme, modularidade também, essas forças nodais vão ser iguais. Agora, em geral, não é necessário que esses graus de liberdade nodais sejam exatos. Eles podem diferir, tudo bem? Então, depende da aplicação do problema que você está tratando. Segundo, o que nós temos? Embora os valores dos nós nos deslocamentos correspondem à solução exata, então o que a gente tem? Nos nós 0, 1, 2 e assim sucessivamente, para cada elemento considerado, eles são iguais, os valores entre os nós não são tão bons. Tá? Se você pegar, por exemplo, um elemento apenas, olha o tanto que um elemento ele difere, tá, da solução exata. Então, por que é ruim? Porque nós utilizamos uma aproximação linear. Tá? Então, se nós começarmos a aumentar o número de elementos, tá, nós vamos ter que, para o número de elementos, cada vez mais nós chegamos perto da solução aproximada, da solução exata entre nós. Tudo bem? Nos nós já é idêntico para qualquer número de elementos, mas entre nós depende do número de elementos. Então, quanto mais eu aumento o número de elementos, melhor se torna a minha aproximação. Perfeito? Então, isso é o que nós podemos extrair dessa figura. Agora, para a tensão, nós vamos ter o resultado na figura a seguir. Essa figura já é um pouco mais complicadinha de a gente observar, mas vamos lá. Primeiro, esse em roxo é a curva exata, então ela passa aqui, observa aqui quase que no meio de todos os elementos, tá? Então essa é a tensão exata dado pela equação 3.50, tá? E o que nós temos? Para a barra com um único elemento linear, lembra que eu falei que ela é constante, tá? Então ele vai ser esse único segmento que está aqui, perfeito? Para 2 elementos, nós temos em azul. Então, é esse que está aqui em cima e esse que está aqui embaixo. Então, de novo, constante. Tá? Para 4 elementos, é esse rosa. Então, eu tenho um elemento aqui, 2 aqui, 3 aqui, 4 aqui. Para 8 elementos em verde, então, eu tenho aqui, 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 aqui e aqui embaixo. E aqui perto do 2. E para 16 elementos, eu tenho em laranja. Então, a primeira coisa que a gente deve observar é que, para a tensão, a aproximação ela já fica muito ruim. Tá? Porque, lembra, a tensão é a derivada da inclinação
ou a inclinação da curva de deslocamento, tá? Lembrando que a tensão é calculada pela derivada primeira do campo de deslocamento. Então, como nós consideramos um campo de deslocamento linear, então a derivada vai ser constante. Então, a nossa aproximação para o elemento, tá, por ser constante, ele não fica muito bom, tá? Conforme nós diminuímos o comprimento do elemento e aumentamos o número de elementos, então a nossa aproximação para a tensão fica melhor, igual foi visto para o campo de deslocamento. Então, nesse caso, meio que fecha, tá? Quanto mais elementos nós tivermos, melhor vão ser a aproximação, tá? Outra coisa que nós podemos reparar é que para a tensão, a melhor aproximação ela está acontecendo no nó central do elemento. Perfeito? Então, a gente pode observar aqui, para a média, né, no caso da tensão, tá? Então, é onde eu tenho as melhores aproximações, tá, para o campo de deslocamento. Perfeito? E aqui, o que a gente pode reparar também é que a tensão ela não é contínua nos nós. Então, você pode reparar que, por exemplo, para um elemento não tenho essa análise, mas para dois elementos eu já tenho, aqui em azul, aqui e aqui. Então, há um salto aqui no nó 1 entre as tensões. Então, as tensões não são contínuas no nó. Conclusão, se a tensão não é contínua no nó à esquerda e à direita, então quer dizer que a equação de equilíbrio não é satisfeita no nó. Perfeito? E, além disso, o equilíbrio dentro de cada elemento, em geral, não é satisfeito. Beleza? Em geral, tá? Mas tem casos em que é satisfeito. Perfeito? Mas então, pela não continuidade da tensão no nó 1, nós temos que no nó 1 aqui, na verdade eu estou falando nó 1 aqui, mas é nó cuja coordenada x é igual a 1, tá? Porque para dois elementos seria o nó 2. Então, na verdade, para cada nó entre elementos há uma descontinuidade da tensão. Então, nesses pontos, a equação ou as equações de equilíbrio, de compatibilidade, elas não vão ser iguais, já que a tensão de um lado é igual à de outro, tá? Agora, entre os elementos, isso não acontece, tá? Então, em geral, eles vão ser iguais. Perfeito? Então, essas são as duas considerações que nós podemos fazer para o elemento. Agora, vamos fazer esse mesmo exemplo, só que considerando elementos quadráticos. Então, é meio que uma repetição, só que trazendo para elementos quadráticos. Então, de maneira análoga à anterior, vamos utilizar os elementos quadráticos, que são aqueles elementos com 3 nós, para podermos calcular o deslocamento axial na figura 12. A figura 12 eu repeti ela aqui, tá? Só que eu repeti ela já trazendo quais são os 3 nós da minha estrutura. Então, nó 1, nó 2 e nó 3 no meu elemento quadrático. Lembrando que o elemento quadrático ele considera 3 nós para podermos aproximar. Então, vamos fazer somente para uma barra com um único elemento quadrático. Logo, considere a figura a seguir, a barra analisada com um único elemento quadrático em que o terceiro nó aparece no centro do elemento. Na aula que vem, eu vou generalizar isso daqui e mostrar para vocês que esse nó ele pode aparecer em qualquer ponto da estrutura. Na verdade, a gente vai generalizar bem mais a tração não, o campo de deslocamento externo para as coordenadas dos nós. Então, essas coordenadas podem ser quaisquer umas, tá? Então, beleza. Então, calculando o vetor de força consistente, nós temos que o vetor de forças consistentes para esse elemento vai ser dado pela integral da matriz de vetor de força, de funções de forma, vezes a tração. A tração é a mesma, não mudou. O que vai mudar agora é a matriz de funções de forma. Já que nós temos 3 nó, então vamos trazer as 3 equações, tá? Que são as funções de forma. Então, passando a integração de 0 até L, que é o comprimento do nosso elemento, nós chegamos nessas 3 componentes de força aqui. Menos CL sobre 6, 0, menos CL sobre 3. Novamente, se nós fizermos a soma dessas duas, tem que dar a tração total, que é menos CL sobre 2. Perfeito? Então, basta somar essas duas constantes, essas 3 forças aqui. Tá? Uma observação, observa que no nó 2, devido ao elemento quadrático, por uma coincidência, a força foi 0
no nó 2, tá? Isso aqui é só uma coincidência mesmo, não é obrigatório isso daqui, isso não acontece sempre. Depende da tração externa que está sendo aplicada. Lembrando que o nó 2 é o nó externo aqui, tá? Então, considerando também a força reativa no nó 1, teremos o seguinte vetor de forças nodais. Então, como a força de reação ocorre no nó 1, nós temos que o vetor de forças nodais vai ser R1x menos CL sobre 6, 0 e menos CL sobre 3. Agora, a matriz de rigidez para um único elemento em que a barra foi subdividida é dado pela equação 3.23. Então, aqui eu vou retrazer a equação 3.23, é essa daqui, é essa matriz aqui. Tá? Então, AE sobre 3L, que multiplica 7, 1, menos 8, 1, 7, menos 8, menos 8, menos 8 e 16. Aqui só uma observação. Se vocês forem fazer com mais de um único elemento quadrático, basta trocar o L aqui para o comprimento daquela barra, tá? A matriz vai ser a mesma sempre e aí passar a sobreposição do elemento, tá? Então, a nossa equação KU igual a F vai ser a matriz de rigidez para o elemento quadrático, vezes o vetor campo de deslocamento, U1, U2, U3, e o vetor de forças externas, R1x menos CL sobre 6, 0 e menos CL sobre 3. Aplicando a condição prescrita no nó 1, que é o deslocamento no nó 1 vale 0, nós vamos ter que resolver o seguinte sistema. AE sobre 3L, que multiplica 7 menos 8, 16, o 2, o 3, igual a 0 menos CL sobre 3. Como que nós obtivemos esse sistema? Eliminando a primeira linha e a primeira coluna do sistema e mantendo as segundas e terceiras linhas do sistema. Resolvendo esse sistema 3.54, nós vamos obter que a solução para o nó 2 é menos CL ao quadrado sobre 6AE, que é o extremo direito da nossa barra, e no nó central o 3 menos 7CL ao quadrado sobre 48AE. Se nós voltarmos e compararmos essa solução com dois elementos lineares, nós vamos ver que elas são iguais. Então, voltando aqui para os elementos lineares, para dois elementos lineares, observa, ó, no nó central, que é o nó que está no meio aqui, foi o 2, menos 7CL ao quadrado sobre 48E, e o nó U3, que seria o nó extremo direito, menos CL ao quadrado sobre 6AE. É a mesma coisa e para o elemento quadrático, com 3 nós, perfeito? Só que a diferença aqui é que eu troco o deslocamento 2 e o 3, que é a forma como a gente deu para os nós, tá? A força de reação vai ser dada pela primeira linha, então deixa eu apagar aqui e aqui. Então nós vamos pegar a primeira linha, então é essa componente, esses 3 componentes aqui, eu não estou conseguindo pegar o 8, mas vocês entenderam, vezes o vetor campo deslocamento igual a essa equação. Novamente lembrando que nós temos que levar a consideração, tá, do vetor de forças consistentes devido à atração externa no nó 1, perfeito? Então, resolvendo, nós chegamos que a reação CL sobre 2, sendo idêntica às outras obtidas com elementos lineares. Então, a tensão no elemento 1 vai ser dado por... A tensão é dado pelo modo de elasticidade vezes a matriz gradiente vezes U. A matriz gradiente é que ela muda, porque ela é a derivada dessas funções de forma que estão aqui. Tá? Então, a derivada dessas funções de forma, a gente pode reparar que vão ser funções de grau 1, tá? Já que elas são de grau 2 aqui. Então, derivando, vão ser funções de grau 1. Então, uma função linear. Então, se nós repararmos bem, a tensão agora no elemento ela é dada por essa relação linear aqui, tudo bem? Então, ela não é constante igual para os elementos lineares, tá? Ela é linear para elementos quadráticos. Então, a tensão, por exemplo, no nó 1 vai ser dado quando o x é 0. Então, pegando quando o x é 0 nessa equação 3.55, nós chegamos então que a tensão no nó 1 é menos 5 CL sobre 12A, que difere dos dois casos que a gente analisou. O caso da barra com um elemento linear e o caso da barra com 2 elementos lineares. Mas como a gente vai ver, isso daqui torna-se uma aproximação melhor que para, por exemplo, 2 elementos lineares. Na verdade, bem mais elementos lineares precisam ser utilizados para você chegar nessa primeira aproximação para um único elemento quadrático. Eu vou mostrar isso daqui a pouco.
Então, considerando agora aproximações elementos finitos para 1, 2, 4, 8 e 16 elementos quadráticos, poderemos gerar as seguintes figuras para a aproximação do deslocamento e da tensão para a barra. Então, esse daqui é a aproximação para o deslocamento. Então, observa que para um elemento em vermelho, ó, nós temos uma parábola que passa pelos 3 pontos, tá, calculados. Perfeito? E vocês podem reparar que agora, para 2 elementos, já tem um pouca diferença entre a solução exata e a solução aproximada, que difere aqui pela curva azul. 4, 8 e 16 elementos, aí é que quase não se vê a aproximação mesmo. Somente se eu passar um zoom aqui, é que nós vamos conseguir ver um pouco a diferença. Mas mesmo assim, para 16 elementos, que seria o laranja, ele meio que sobrepõe os outros para 4 e 8 elementos. Tudo bem? Então, já são aproximações muito melhores, tá, para o elemento. Utilizando apenas um elemento quadrático, nós temos uma aproximação muito superior a, por exemplo, 4 ou 8 elementos lineares. Tudo bem? Então, vai de acordo com o tempo de processamento e a quantidade de processamento que você quer despender para resolver o problema, tá? Lembrando que, por exemplo, se você usar um número de... Por exemplo, se a gente utiliza um elemento quadrático apenas, são 3 nós, são matrizes 3 por 3. É uma matriz de rigidez 3 por 3. Se nós usamos, por exemplo, 2 elementos lineares, você tem os mesmos 3 nós. Tá? Então, tem que botar na balança o que compensa entre tempo computacional e quantidade de elementos que se deve utilizar. Tudo bem? E para a tensão, aqui nós temos a melhor configuração da solução em elementos finitos é que nós temos aqui, ó, que a tensão agora é linear. Então, observa que para um elemento é essa reta linear aqui. Tá? Então, observa que não mais agora, nos pontos centrais, nós temos as melhores aproximações. Tá? Nós vamos ter melhores aproximações em outros pontos do elemento. Tá? Como, por exemplo, aqui, ó, em 1/4 da barra. Tá? Então, nós temos aproximações melhores. E quanto mais elementos nós pegamos, melhor nós aproximamos. Observa que para 16 elementos, nós vamos ter 16 segmentos de reta, tá? E eles quase sobrepõem a solução exata. Perfeito? Mostrando que a convergência ela é muito mais rápida para elementos quadráticos do que para elementos lineares. E essa convergência a gente vai fazer para a tensão axial. Então, para a convergência na tensão axial no nó fixo, que é o nó direito, é o nó prescrito, tá? U igual a 0 para x igual a 0, tá? Conforme o número de elementos aumenta, vamos ver como que se comporta a convergência dessa tensão. Então, vamos primeiro para elementos lineares. Então, aqui nessa curva aqui, eu mostro conforme o número de elementos aumenta, como é a convergência para tensão no nó prescrito, no nó que está engastado. A tensão exata no nó que está engastado é 2,5, é menos 2,5 megapascal. Tá? E essa daqui é a aproximação para tensão. Então, observa que aqui, basicamente, uma boa aproximação começaria com 64 número de elementos. Tá? Então, com 64 elementos lineares, eu já teria uma boa aproximação para a minha tensão exata. A partir daí, é melhorar o erro, tá? Então, seria melhoramento de erro. Então, quanto mais elementos eu utilizo, melhor eu chego na aproximação. Observando que para 4.096 elementos, eu considerei elementos em potências de 2, tá? Mas não é necessário ser assim, tá? A gente já quase não tem distinção entre o valor exato e o valor aproximado para tensão naquele nó. Eu escolhi esse nó aleatoriamente, outro nó poderia ser escolhido para fazer a mesma curva. E para elemento quadrático, a primeira coisa que eu quero que vocês observem, antes de eu mostrar a figura, é, então, qual é o intervalo para a tensão. Então, vocês vão ver que, primeiro, esse intervalo reduz muito, então a aproximação já fica bem melhor. E nós vamos precisar de muito menos elementos para ter uma aproximação melhor. Só para a gente poder comparar, aqui com 32 elementos, ó, eu já estou bem próximo de 2,4 megapascal, certo? 32 elementos lineares. Vamos ver a mesma situação para elementos quadráticos. Então, 32 elementos lineares. Para elementos quadráticos, observa aqui, ó, que o 2,4 ele já é atingido com 2 elementos quadráticos.
Então, saímos de 32 elementos quadráticos para 2 elementos quadráticos. E observa o intervalo aqui, ó. Ele já começa com um elemento próximo do menos 2,1 megapascal, enquanto que para um elemento você ainda estava em menos 0,8 megapascal. Para você conseguir essa primeira aproximação aqui, ó, perto de 2,1 megapascal para um único elemento quadrático, você precisaria de pelo menos entre 4 e 8 elementos. Então, pegando aí uma média, por exemplo, 6 elementos. Tá? Então, com 6 elementos lineares, você conseguiria a primeira aproximação que você obtém com um único elemento quadrático. E observa como a curva se comporta. Observa que para 8 elementos, nós já temos um valor muito próximo da tensão exata, que é menos 2,5. Perfeito? Então é aquilo que eu falei, nós temos que fazer a análise antes de executar o código entre o que compensa para nós como analistas, utilizar elementos lineares ou utilizar elementos quadráticos. É óbvio que na prática elementos quadráticos são muito superiores a elementos lineares, porém o tempo computacional para elementos quadráticos ele é muito superior ao tempo computacional para elementos lineares. Para o caso de barra, não é tão discrepante assim essa diferença. Porém, para elementos bidimensionais, essa diferença ela já começa a crescer muito. Porque para elementos quadráticos, o número de nós duplica. Tá? Então, essa relação ela pode ser custosa computacionalmente. Perfeito? Então, esse foi um vídeo de hoje. Tá? Se gostou, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Isso vai me ajudar muito. Também comente aí, por favor, o que está achando do curso, se está gostando, tá? Como que foi essa aula de hoje. E não esqueçam, gente, de deixar o like, porque o like vai me ajudar muito no vídeo. Porque ele mostra para outras pessoas que o vídeo é relevante, tá? Então não deixem de curtir também, tá? Eu deixo o meu muito obrigado a todos que me acompanharam até aqui, nesse vídeo de hoje que foi um pouco longo, tá? Meu muito obrigado e muito obrigado por acompanhar o curso até aqui. Então, nos vemos na próxima. Até mais. Falou!